A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos continuar a leitura do livro do profeta Jeremias, falando ali do período do cativeiro babilônico. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e curti-lo. Assim, o vídeo terá mais engajamento e o próprio YouTube, então, vai indicá-lo para outras pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Essa é uma playlist, um plano anual de leitura da Bíblia. Para isso, na descrição desse vídeo e aqui nos cards tem o link com a playlist completa para que você possa acessar e assistir desde o primeiro vídeo. Amém? Então, vamos orar para logo depois fazermos a nossa leitura de hoje. Vamos ler aí Jeremias capítulos 41, 42, 43, 44, 45. 5 capítulos aí do livro do profeta Jeremias. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura, vamos ler a tua palavra, buscando crescer a cada dia em conhecimento diante de ti, em graça diante de ti. Que possamos, Pai, guardar toda a tua escritura, armazenada, escrita em nossos corações, Deus, para que possamos assim nos conduzir com prudência, com sabedoria e com inteligência, guiados por ti e pela tua palavra. Pai, abençoe, eu te peço, a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como a casa, o lar, a família dessa pessoa. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Então vamos lá, Jeremias 41. Sucedeu, porém, no mês sétimo, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e com ele 10 homens, príncipes do rei de Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Você vai lembrar que até onde havíamos lido aqui no profeta Jeremias, o Gedalias havia dito que não, que Ismael não mataria. Já quando lemos Abacuque, nós vimos então que sim, que ele seria morto, que ele na verdade foi morto. Então aqui você está vendo realmente como isso aconteceu. Continue. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém a Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas, incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que entrando eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou entre seus irmãos.
E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, isso é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães do exército que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, a todos os restantes do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isso é, aos homens poderosos de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeon. E partiram, indo habitar em Gerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Israel, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Veja então que esse Ismael, ele vai se rebelar contra Jedaías, que foi colocado por Nabucodonosor como rei praticamente ali sobre Judá e sobre aquela terra e vai o matar. E ele vai fugir então, só que ele encontra a Joanã, porque na verdade, enquanto o povo agisse de acordo com a vontade de Nabucodonosor e em obediência a Gedalias, não haveria retaliações da parte da Babilônia. E o próprio Deus, inclusive, havia mandado ali por um período eles servirem a Babilônia, eles se renderem e servirem a Babilônia. Joanã, então, vai se levantar contra Ismael, que havia agido dessa forma precipitada. Ismael vai conseguir fugir e Joanã, então, por medo, vai também fugir com o povo que ele resgatou, porque ele imaginava, né, acreditava que quando essa notícia chegasse a Nabucodonosor, Nabucodonosor, então, entraria aí com retaliações sobre o povo por causa do acontecido, por terem matado o homem a quem ele deixou sobre o cuidado do povo. Mas continue a leitura, vamos ver o que vai acontecer. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muito restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Veja que existia, pelo menos aparentemente, um desejo no povo que havia restado ali de obedecer a Deus. Aparentemente, eles haviam aprendido
que todo aquele castigo, todo aquele mal havia vindo por causa da desobediência, da rebeldia, e eles agora então queriam a misericórdia e o favor de Deus. E queriam então aprender como andar, como prosseguir em obediência a Deus para viver assim então debaixo da bênção do Senhor. Se realmente isso for certo, se realmente eles estiverem com esse desejo, a gente vai continuar a leitura e ver, eles estão tomando a decisão correta, querem servir a Deus para contar com a bênção do Senhor. Continue. E disse-lhe Jeremias o profeta: Eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Veja então que Deus manda uma resposta de paz. Se realmente vocês quiserem ficar aqui nesta terra e me obedecer, não temam o rei da Babilônia. O castigo que eu enviei sobre o povo foi duro, quando diz aqui, eu me arrependi, não é no arrependimento como o homem que faz algo, erra no que fez e se arrepende de ter feito. Mas Deus estava triste por ter tido que castigar o povo. E se esse povo agora, esses remanescentes, quisessem obedecê-lo, então ele diz, eu sou convosco. Se vocês ficarem nesta terra e me obedecerem, eu serei convosco. Vocês não precisam temer o rei da Babilônia. Continue. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, não teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali, na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Então, se o povo ficasse ali em Jerusalém, Deus cuidaria deles, Deus seria com eles, Deus teria misericórdia deles, os plantaria ali, os faria crescer e serem edificados, reedificados. Mas, se eles, por falta de fé, preferissem ir para o Egito, o mal que eles temiam viver em Jerusalém, em Judá, eles viveriam no Egito. Continue. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição e de espanto e de execração e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que hoje testifiquei contra vós. Porque vos enganaste a vós mesmos, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus. E conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas se não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome, de peste, no mesmo lugar de onde desejais ir, para lá morardes. Então aí estava, e na mão do povo estava a escolha. Se eles fossem para o Egito, que era a segurança aos olhos naturais, melhor era para o Egito. Aos olhos naturais, ficar em Judá era o perigo da vingança do rei de Babilônia por causa da morte de Gedalias. Mas Deus vai dizer: se vocês forem para lá, vocês morrem. Se ficarem aqui, eu serei com vocês e guardarei vocês. Agora o povo tinha que decidir. E não é diferente na nossa vida. A decisão é fácil. Obedeça a Deus e Deus será contigo e te guardará. Desobedeça a Deus e pague o preço da desobediência. Continue. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado para que lhes dissesse todas essas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entrareis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Ou seja, eles foram atrás do profeta Jeremias, mas já foram querendo ouvir de Jeremias: fujam para o Egito, vá lá que é o melhor. Ou seja, esperando que Jeremias fosse como os outros profetas, que profetizasse para eles aquilo que eles queriam ouvir. Quando Jeremias profetizou algo que não estava de acordo com a vontade deles, logo eles rejeitaram a profecia. E hoje não é diferente. A pessoa entra na igreja, aí a palavra vem em confronto ao que a pessoa está vivendo. E ela rejeita. Não, isso aí não é de Deus. E ela rejeita. Agora a palavra vem, passando a mão na cabeça, sendo favorável ao pecado que ela está vivendo, aí ela abraça, diz eu recebo, e aí por diante. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que estar dispostos a ouvir de Deus. Aí sim temos que julgar segundo a Escritura se a profecia é de Deus ou não. A palavra nos ensina a julgar os profetas. Paulo diz: um profetize e 2 ou 3 julguem se a profecia é de Deus ou não. Então precisamos ouvir a profecia e, se ela é de Deus, independente de ser aquilo que nós gostamos ou não, se é de Deus, temos que obedecer. Continue. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, e todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma
que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma a tua mão pedras grandes e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Ou seja, o povo fugiu para o Egito, achando que ali estariam em paz, mas Deus então está dizendo que vai levantar ali então Nabucodonosor contra o Egito e vai fazer com que Nabucodonosor vença o Egito, mate quem tiver de matar, leve para o cativeiro quem tiver de levar para o cativeiro e fira a espada quem tiver de ferir a espada. Ou seja, havia um motivo para Deus ter mandado o povo ficar em Judá, mas o povo, como na maioria das vezes, foi desobediente. Ainda levaram com eles Jeremias. Ainda o levaram juntamente com eles, achando que Jeremias estava a favor do rei Nabucodonosor. Jeremias estava simplesmente fazendo o tempo todo a vontade do Senhor. Continue a leitura. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescentes algum, irando-me com a obra das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrardes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém?
não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Veja que Deus está dizendo por que vocês estão fazendo isso. Vocês não lembram do que aconteceu com os vossos pais porque desobedeceram a mim? Agora vocês mesmos estão se desarraigando, saindo de Judá, sem deixar nenhum remanescente, ninguém lá, para que eu possa fazer a nação de novo, levantar a nação de novo. Desde os vossos pais, eles não me obedeciam e vocês também não me obedecem. É como que Deus estivesse dizendo: por que vocês fazem mal a vocês mesmos? Vocês não já sabem a consequência disso? Por que vocês insistem? Sabe, é como aquele ditado popular nosso, ficar dando murro em ponta de faca. Era isso que eles estavam fazendo, insistindo no erro. Continue. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal e para desarraigar a todo o Judá, e tomarei os que restam de Judá, os quais puseram seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar, porém não tornarão senão uns fugitivos. Ou seja, só alguns poucos conseguiriam fugir. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vínhamos mal algum. Ou seja, eram idólatras, tinham a falsa prosperidade, e Deus sempre falando: ó, o castigo vai vir, se convertam, e eles achando que aquilo era prosperidade, que não estava acontecendo nada. Era Deus dando tempo para eles se arrependerem. Só que eles não se arrependeram, o castigo veio. E eles não aprenderam, dizem: nós vamos continuar fazendo o mesmo que fazíamos. Ou seja, vão morrer por causa da dureza de coração deles mesmos. Não tem gente que é assim, que é teimosa, sabe que vai quebrar a cara, mas não dá o braço a torcer, prefere quebrar a cara do que dar o braço a torcer? Pois é, continue. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecer-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e os vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações.
as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimaste incenso, e porque pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Veja, eles estão dizendo que o mal veio porque pararam de acender os incensos à Rainha do Céu. Mas eles só pararam de acender o incenso quando o mal veio. E o mal veio justamente porque eles vinham há muito tempo na idolatria acendendo incenso. Deus derramou da sua ira. Aí eles estão agora pagando o preço disso e não entendem, não conseguem colocar na cabeça. Parecem crianças pequenas, teimosas, birrentas e desobedientes. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Veja aqui o detalhe de que, como ela era chamada ali a adoração, a Rainha dos Céus, né? Você sabe aí que tem alguém também que é chamada da Rainha dos Céus, né? Chamada aí que deve ser venerada, adorada. E ó, Deus não se agrada disso, não. Continue. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ou seja, Deus está dizendo: vamos ver. Eu estou dizendo que vou falar isso e juro pelo meu nome que vou fazer isso. E quem ficar no Egito, quem não conseguir fugir, vai saber quem é que prevaleceu. Quero ver se vai se cumprir a minha palavra ou a de vocês. O que é que você acha? Se cumpriu a palavra de Deus ou a palavra do povo? Palavra do homem. Continue. Isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando esse escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás: isso diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Amém, amados? Que dureza, hein? Que dureza. Ao longo aí das leituras, você vai ver
qual foi a palavra que prevaleceu. Eu acredito que você já imagina qual seja a palavra que prevaleceu. E vamos ver um pouco mais aqui sobre esse caso de Baruque também, que Deus diz que dará despojo pela sua alma, guardaria a sua alma por onde quer que ele fosse. Né? Como falei aqui, inclusive, tem até um livro na Bíblia Católica, que é Carta de Jeremias a Baruque, que seriam estas cartas que Baruque escreveu a mando de Jeremias, cartas que foram levadas à Babilônia e lidas ali na Babilônia. Porém, não há um consenso nisso, de que realmente essas cartas foram ditadas por Jeremias e escritas por Baruque. Por isso elas não estão no canon. Esse é um dos motivos, né? Delas não estarem no canon na Bíblia judaica, ela não está no Tanakh e nem está na Bíblia protestante. Está na Bíblia católica, na ortodoxa, entre outras, tá? Mas não está aqui na nossa Bíblia. Algumas coisas históricas até podem ser aproveitadas. Amém, amados? A lição aqui é sempre a mesma. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta também, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!